A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus, momento da palavra, que o Senhor Jesus te abençoe aí. E hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Josué capítulo 14. Que vem trazer à nossa memória algo tão importante que vem renovar as nossas forças e nos dar direção em buscar a Deus com todas as nossas forças. Hoje aqui nós vamos aprender, como diz a palavra, Josué capítulo 15, tá, amados? A partir do versículo 12, diz assim: a fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Conforme a ordem dada pelo Senhor. Aqui, amados, vem falando daquela herança que depois ali, quando Josué recebe vitória, né? Josué, Caleb, então tem a divisão, a repartição das terras. E aqui é por essa razão que fala dessa forma. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs, que eram de acordo com cada família. Era repartido, né, a herança da terra, né? E aqui, conforme o Senhor tinha dito, conforme a ordem dada pelo Senhor a Josué, deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquis, Sesai, Aimá e Talmai, descendente de Enaques. Aqui, amados, então, aqui foi ordem dada pelo Senhor. Desde Moisés lá, e aqui Josué também, mas esse povo tinha essa herança. Só que havia inimigos muito forte mesmo, que era aquele gigante. E mesmo aqui, depois de muito tempo, ainda aparece os antepassados, quer dizer, aqui ainda tinha uma herança daquele gigante que o povo de Deus tiveram batalha, luta para vencer, né? E aqui vejamos que, mesmo que pelo Senhor tinha dado aquela herança,
mas tinha inimigos ali, naquelas terras. E tinha que aparecer alguém para vencer, guerrear e ganhar. Interessante que esses gigantes, eles eram poderosos. Eles tinham domínio sobre aqueles lugares. Mas aqui quando esse povo, vejamos que quando Caleb, aqui ainda fala no versículo 14, Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins. Ali, Caleb teve que expulsar aquele gigante dali, aqueles que tinham domínio sobre aquele lugar, porque ali era para o povo de Deus, mas havia luta, tinha que tirar eles de lá, tinha batalha. E como a palavra diz, dali avançou contra o povo de Deus, contra o povo de Debir, anteriormente chamada Kiriat-Sefer. E Caleb disse: darei a minha filha, Aquisa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Então aqui Caleb estava tendo luta ali, né? E ele incentivou também alguém a lutar, a ser forte, a ir lá e vencer. E a palavra diz que ele ofereceu a sua filha em casamento àquele que vencesse, aquele que lutasse contra aquele gigante ali e vencesse. Ele daria a sua filha em casamento. E interessante, essa palavra, ela vindo assim, o que ela traz ao nosso entendimento? Ela vem dizer, tudo na nossa vida é com luta. Mesmo que o inimigo se levante, venha, esteja até mesmo ali instalado, sem querer sair, tendo domínio daquele lugar. O que a palavra de Deus nos ensina? Que tem que ter luta, tem que ter perseverança, ânimo e eliminar o inimigo em nome de Jesus. Aqui é interessante que toda a história, desde lá de Moisés, vem falando sobre aqueles gigantes, aquele povo que muitos temiam mesmo. Mas o que o Senhor prometeu? A terra, o lugar que era dos filhos de Israel. Então, vejamos que o Senhor prometeu a terra, mas havia luta, havia ali guerra mesmo. Então, o que nos ensina essa passagem da palavra de Deus? Que na nossa vida também, amados, a luta, tem que haver esforço, busca para você conquistar o reino dos céus, como eu sempre digo, né? Porque esse povo, eles tinham essa promessa da terra.
E eles ali estavam lutando para tê-la mesmo, né? Mas havia inimigos fortes. E hoje não é diferente. Nós temos algo prometido, algo precioso, a vida eterna. Mas nós precisamos a cada dia lutar com as nossas forças e estar de pé, guerreando contra o inimigo das nossas almas, que é aquele que quer nos afastar de Deus. Esse povo aqui, eles tinham lutas mesmo. Hoje nós temos lutas espirituais, irmão. Se nós não vigiarmos, nós vamos ficar parados. E o inimigo tendo domínio sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Mas aqui eu aprendo, e essa palavra nos ensina, que Caleb ali, ele estava tão entusiasmado para conquistar, que ele oferece a sua filha em casamento àquele que fosse o vencedor, aquele que tivesse coragem de ir lá e exterminar com os inimigos, com aqueles gigantes ali, como a palavra de Deus diz. E houve alguém que teve essa coragem, que foi mesmo. Aqui no versículo 17 diz: Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu a sua filha, Aquisa, por mulher. Houve ali alguém corajoso, que foi, venceu e recebeu a filha de Caleb. A filha de Caleb, aquela que era acostumada a andar, está vendo a luta do seu pai, está ali vendo as conquistas, as vitórias, e ela, nesse momento aqui, o seu pai entusiasma alguém para que fosse ali para vencer. E vencendo, Caleb cumpriu com o seu compromisso. Quando Aquisa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Então, aqui, amados, é uma mensagem que fala muito ao nosso coração. Essa mulher, ela ali casa, ela casa, mas ela tem algo no seu coração para pedir para o seu pai. Ela vai, pede ao seu pai, com uma ousadia. E você veja que ele respondeu quando diz: quando Aquisa foi viver com Otoniel,
o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Quer dizer, ela ali com o seu marido, mas ela falou, não, eu preciso de algo mais, e eu vou até meu pai. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe, o que você quer? Ela toma a decisão de ir até o seu pai e pedir algo. Ela chegando ali, ele já pergunta, o que você quer? Aqui, a mensagem que a palavra passa ao nosso coração é essa, amados. Quando nós tomamos uma decisão, aqui era o pai desta mulher, mas a posição, imediatamente ele pergunta, o que você quer? Sabe o que mostra essa mensagem? Quando nós tomamos uma decisão de nos apresentar a Deus, Ele está disposto a responder. Aqui, esse pai, ele já imediatamente, o que você quer? Ela já tinha tomado aquela decisão. Ela vai até ele e ele, de coração assim, o que você quer? Isso nos ensina que nós não devemos ter cerimônia de falar com Deus, de apresentar a Deus o nosso desejo. Aquilo que está no nosso coração, que nós queremos. Aqui, a Kisa, ela já tinha terras. Ela já tinha terras, como a palavra de Deus diz, mas ela pediu algo, ela pensou, e ela sabia que ela necessitava. E ela indo ao seu pai, ele atendeu. Isso nos mostra que nós temos também um pai, amados. Muitas vezes o nosso pai terreno, ele não está tão atento àquilo que necessitamos. Não todos, mas geralmente um pai que tem atenção pelo seu filho, que ele sempre está disposto a saber qual o desejo, o que o seu filho quer, assim como Calebe fez ali. E ela, como diz, o que você quer? Ele perguntou. Quero um presente. Ela vai com essa ousadia, quero um presente. Respondeu ela, já que me deu terras no Neguebe, dei-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Aqui está o segredo, amado. Essa filha, ela vai até o seu pai. Quer um presente, quer dizer, ela pediu, abriu o seu coração ali e falou para ele. Respondeu ela, já que me deu terras no Neguebe, quer dizer, já que me deu terras no Neguebe, porque terra seca, algumas traduções da Bíblia vai estar assim, Neguebe, a terra seca, deserto. Neguebe era deserto, não tinha
vida, não tinha como fazer algo. Mas o que ela sentiu no seu coração? Ela não foi reclamando: pai, eu não quero aquelas terras lá do deserto, que não tem vida, que nada vai acontecer lá. Ela não falou dessa forma. Ela falou simples assim: quero um presente. Respondeu ela: já que me deu terras no Negueb, quer dizer, ela não abriu mão daquela terra que ela tinha, daquela terra deserta, sem vida. Dei-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Então aqui, amados, veja que não importa aquilo que temos como situação. Aqui ela tinha aquelas terras secas, deserto mesmo. Mas ela teve no seu coração o desejo de pedir um presente, de pedir algo que viesse trazer vida. E aí quando olha o que ela recebe. Dei-me, o que ela pede? Dei-me também fontes de água. Isso aqui não importa o deserto que está há tanto tempo na nossa vida, como está a situação, mas importa que nós devemos correr para o Pai, para o nosso Pai Celestial. Aqui está falando do pai terreno, Caleb, a sua filha Aquis ali, o que aconteceu, mas no mundo espiritual, na nossa vida que nós temos com Deus, nos ensina, não importa se o deserto o deserto não tem nada, não produz, sempre ali daquele mesmo jeito. Mas nós devemos correr para onde, amados? Aqui está a direção desta palavra. Nós devemos correr para o nosso Pai Celestial, para Deus, pedir qual a fonte aqui que ela pediu. Ela diz: dei-me também fontes de água. Porque Jesus é a nossa fonte. Quando nós corremos para Ele, Ele vem para jorrar água viva do nosso interior, como a palavra de Deus diz. Jesus é a fonte das águas. Jesus é a fonte que pode transformar, mudar o deserto, seja o que for. Não importa aonde é o deserto, importa que o Senhor Jesus, ele tem esse poder de transbordar, de bênção, de vitória, mudança, situações que há tanto tempo está ali e nós achamos que não tem jeito, não temos o que fazer, mas o que nós aprendemos com esta palavra é que assim como Aquisa, ela correu para o seu pai e ela diz: pai, eu quero um presente. Dai-me também fontes de água. Ela pediu isso.
Ela falou sim do Neguebe, mas ela disse: dei-me também fontes de água, porque através desta fonte ia transbordar, ia mudar aquele deserto. E aqui olha o que diz: então Caleb lhe deu as fontes superiores e as interiores. Quer dizer, Deus pode fazer isso também na nossa vida. Em todas as áreas, Ele pode transbordar, mudar, trazer vida àquilo que é um deserto, que nós achamos que não tem saída. Porque o deserto é para você passar, não é para você permanecer lá, mas é para você passar. E aqui, quando eu vejo essa fala, a Quisa, essa mulher ali, ela poderia dizer: agora eu já tenho meu esposo, já vivi há tanto tempo, já caminhei há tanto tempo com meu pai, porque aqui era uma família. Aqui quando fala, eu estou voltando aqui no versículo 12, só para você entender. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas fronteiras que demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com os seus clãs. Quer dizer, com clãs, com todas as suas famílias. Era demarcada ali. Então, aqui veja que a Quisa, a filha de Caleb, ela andou, ela tinha a sua parte ali, a sua parte que era no Neguebe. Como diz ainda, quando ela fala assim: quero um presente, respondeu ela, já que me deu terras no Neguebe. Quer dizer, no Neguebe, terra seca. Mas ela não se acomodou com aquele lugar deserto. Ela avançou. Ela, com graça mesmo, com intimidade, coração aberto, dei-me um presente. Ela fala isso para o seu pai. E aí ela diz: dei-me também. E ela escolhe. Ela apresenta a Caleb o desejo, aonde que ela queria. Então, essa palavra ela nos ensina a apresentarmos a Deus com sinceridade, confiança nele, assim como essa mulher, ela teve essa intimidade, essa filha de chegar ali no seu pai, pedir com ousadia um presente, e também falar para seu pai: dê-me também fontes de água. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Pedir direção, pedir visão, fonte, porque Deus ele tem isso para dar para nós.
E muitas vezes nós estamos há tanto tempo no deserto e queremos acomodar, mas diante desta palavra o Senhor nos ensina a pedir com confiança, ousadia, e o nosso Pai Celestial, Ele está pronto para nos ouvir. Ele tem tudo isso. Assim como esse pai aqui, ele abriu o seu coração ali, mas porque houve um pedido, e sem nenhum medo de dizer, meu pai não vai me dar, ele já me deu aquele deserto lá, aquela terra seca lá, é lá que eu vou ficar, é lá que eu vou passar todo o meu tempo, aquilo é meu. Não, ela não abriu mão de tudo aquilo que ela recebeu do Pai, mas ela pediu a direção, pediu algo precioso, a fonte das águas. Dei-me também fontes de água, que neste culto também, que você ouvindo esta palavra, peça para o Senhor, apresente a Ele o que está seco lá mesmo, sem vida, é um deserto, mas que o Senhor Deus pode mudar, pode fazer jorrar fontes de água, de bênção, de direção, vida, para você conduzir este lugar. Esse lugar pode ser, esse deserto pode ser tantas coisas que têm nos parado. E nós olhamos e não temos esperança. Mas a palavra nos ensina a correr para um Pai poderoso que pode mudar, transbordar, derramar chuvas de bênção, vitória, visão na nossa vida. É isso que a palavra ensina e nós precisamos pegar lição. Cada lição da palavra de Deus, ela vem assim para nos ensinar, trazer ao nosso coração que é maravilhoso quando nos derramamos na presença do Senhor. E não importa como está a situação, mas não vamos deixar como está, vamos correr para Deus e pedir a vitória, a direção certa, em nome de Jesus. E o nosso Jesus, Ele pode transbordar de vida, porque aqui quando essa mulher pede fontes de água, é porque aquele lugar não tinha vida, mas ela estava pedindo ali. E veja que o Pai não negou, foi de todos os lados, fontes superiores e inferiores, como a palavra de Deus diz. Então, o Senhor, Ele quer o melhor para nós. E assim como essa passagem fala de Caleb e a sua filha, Aquisa, nós temos também um Pai, amados. Você não está sozinho, nenhum de nós estamos sozinhos.
Nós temos um Pai que nos ama, está pronto a nos ouvir. E nós aprendemos com esta palavra que nós precisamos correr para Ele, porque é Ele que tem o socorro, é dele que vem o socorro, é Ele que vai transbordar, fazer, mudar qualquer situação. E essa é a direção que o Senhor traz ao nosso coração, desta família aqui. E também nós aprendemos e vamos buscar esta fonte em Jesus. Só Ele pode, só Ele tem poder para mudar, transbordar de misericórdia, de graça e mudar qualquer situação, em todas as áreas. Aqui, como a palavra diz, quando ela disse, eu quero um presente, respondeu ela, já que me deu terras no Negueb, terra seca, tá, amados? Dei-me também fontes de água. É isso que nós também vamos ter, esta intimidade de pedir para o Senhor que Ele nos dê fontes de água, fontes de vida. E Caleb não negou, olha o que ele diz. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. E agora nós deixamos Caleb, esse pai terreno da Quisa que foi, né? E nós vamos olhar para o nosso Pai Celestial e pedir para Ele. E Ele tem tudo isso para nós. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe, fale em cada coração e é assim, a palavra de Deus ela vem para mostrar que há uma saída e essa saída é crer no Senhor Jesus, é confiar nele, entregar, confiar nele, ele é o nosso Pai, amém? Que Deus te abençoe, desde já agradeço pelo carinho de você estar assistindo, ouvindo a palavra de Deus, que o Espírito Santo ilumine seu coração, Deus te abençoe.